Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O Porto sagrou-se campeão nacional. Neste programa vamos traçar uma radiografia dos números que determinaram o título dos azuis e brancos. Vamos olhar para a próxima temporada para perceber como poderá ser o futuro a curto prazo do Futebol Clube do Porto, que para já garante 40 milhões de euros por entrar diretamente na Liga dos Campeões. Este será o tema da primeira parte do programa. Após o intervalo, vamos analisar as novas formas de financiamento dos clubes e como podem os emblemas nacionais ganhar dinheiro, apesar da crise pandémica. Dou as boas-vindas aos nossos comentadores, Luís Miguel Henrique, Diogo Luís e João Marcelino. João Marcelino, começo precisamente por ti. O Futebol Clube do Porto teve aqui no início da temporada 22 dias que foram absolutamente decisivos, ou seja, desde o murro na mesa de Sérgio Conceição, a dizer que tinham todos de remar para o mesmo lado, até ao dia em que o Futebol Clube do Porto ganha em Guimarães e dá-se a situação, aquela situação lamentável de Moussa Maragá. Foram 22 dias que provavelmente foram determinantes para que se atingisse este desfecho do campeonato. Sim, foram 22 dias de estabilidade, ou seja, a verdade é que no comando do Futebol do Porto existe alguém com muita experiência que impossibilitou que esses condimentos que noutros sítios poderiam desaguar numa crise tivesse seguido o mesmo rumo no Porto. Portanto, o Futebol do Porto passou bem esse período. Durante as temporadas, todos os clubes têm momentos de crise em que se dizem coisas que não se gostariam de ser ditas, em que se cometem erros e, portanto, a verdade é que o resultado final mostra sempre que quem ganha é quem comete menos erros e a verdade é que o Futebol do Porto, independentemente desses momentos que lembraste, foi foi o clube que cometeu menos erros. O Benfica este ano cometeu imensos e isso determinou o resultado final. O Futebol do Porto foi a equipa mais regular do seu título, na minha opinião. Num campeonato que é preciso que fique aqui dito, e por mim quer que fique registado, é dos campeonatos com menos brilhantismo nos últimos anos. O Benfica e o Futebol Clube do Porto têm equipas mais fracas do que já tiveram no passado, e, portanto, independentemente da justiça do triunfo do Futebol do Porto, há que ver isso. Houve aqui uma fase, depois da retoma do campeonato pós a eclosão da pandemia, em que parecia que nenhuma das equipas queria ganhar, e portanto o Futebol do Porto foi a equipa que deu o passo à frente e portanto ganhou bem, nada a dizer, e agora esperar que a época termine, porque eu acho que vai ser interessante perceber que a vida não para, perceber como é que se vai articular, como é que se vão articular as coisas, sobretudo no Futebol do Porto e no Benfica, e também no Sporting, para ver que tipo de temporada aí vem. A próxima época é uma época muito importante para todos os clubes. Portugal vai voltar a ter duas equipas na Liga dos Campeões, uma ou outra na pré-eliminatória, e como tu disseste, as receitas da Liga dos Campeões são muito importantes. O Porto acabou já com esta vitória uma receita automática na ordem dos 42, 44 milhões de euros, mas nós sabemos que depois os pontos que se fazem na fase de grupos, enfim, estaremos a falar de um mínimo garantido aí à volta dos 60 milhões, o que é extremamente importante, porque essa receita junta às receitas televisivas e às receitas das chamadas das transferências dos jogadores, são as verbas que fazem mover os clubes em Portugal e fazem com que eles possam minimamente competir com os grandes clubes internacionais e, portanto, o Porto está de parabéns, ganhou bem. Vamos deixar acabar esta temporada e depois recomeça o ciclo. Diogo Luís, com a retoma do campeonato, sentiu-se que o título de campeão podia cair ou para o Benfica ou para o Futebol Clube do Porto. E como o João Marcelino diz, foi uma questão de quem errou menos? Eu acho que é muito por aí, muito mais, não deixa de ter mérito, atenção, quem erra menos é que é mais consistente e é mais regular, mas a verdade é que foi muito por aí, concordo com o João, pouco brilhantismo, não foi um campeonato espetacular, também teve aqui a paragem por causa do Covid, mas antes do Covid já assistíamos a jogos fracos, que não percebíamos muito bem qual era a equipa mais forte, mas a verdade é que o Porto, em minha opinião, foi um justo vencedor, totalmente justo, por todos e mais alguns motivos. Eu dou alguns exemplos, foi a equipa que teve mais percalços também ao longo da época,
por exemplo, perdeu o Marcano e o Mbemba é que assumiu a parte final da temporada, e é interessante ver que o Mbemba estava no Porto há 1 ou 2 anos e nunca tinha tido a oportunidade, e a verdade é que demonstrou consistência, foi importante. Agarrou essa oportunidade, não é, Diogo? Agarrou a oportunidade para manter a tranquilidade e a segurança defensiva. Dou também outro exemplo, o Porto começou por apostar jovens em Romário Baró e Fábio Silva, e acaba ao final da época com Fábio Vieira, com Vítor Ferreira, com João Mário. Portanto, houve aqui muitas voltas que a equipa do Porto foi dando, mesmo em termos de avançados. Começou com Zé Luís, depois de repente era o Soares, que era aquele que era o mais indiscutível. O Otávio foi uma das figuras da equipa, assim como a Alex Telles. Enfim, houve aqui muitas mudanças que o Sérgio Conceição teve que operar, mas teve sempre o foco no objetivo, sempre motivado. Não jogou bem, a verdade, sempre, mas foi sempre muito unido. Eu recordo-me do jogo com o Passos de Ferreira, em que o Porto venceu por 1-0, agora recentemente, em que acabou o jogo a estar para a frente, mas o objetivo não era jogar bem, o objetivo era vencer o jogo. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que a união do Porto, e o Pep ontem, quando falou no final do jogo, também utilizou ali uma expressão: nós representamos o Norte, e eu acho que há muitas formas de motivar a equipa, e algumas delas foi com frases fortes como esta: atenção, puxar pelo orgulho dos jogadores, vocês estão a representar uma região. Enfim, são todos os argumentos que têm que ser utilizados, mas a verdade é que Sérgio Conceição tem todo o mérito, assim como os jogadores que deram a volta à situação. E deixa-me, por último, realçar aqui um ponto importante, que eu vou acabar por falar mais à frente, mas que também tem importância, que é o facto de a época não começou bem com o Porto. O Porto perdeu com o Krasnodar, foi eliminado da Liga dos Campeões, perdeu com o Gil Vicente, que foi feito de retalhos. Foram 2 jogos seguidos, 2 derrotas seguidas, no fundo. Depois foi ao Benfica e fez a sua melhor exibição, mas no meio de tudo isto e na pré-época, houve ali um diferente grande entre Sérgio Conceição e o seu capitão Danilo. E a verdade é que Danilo acabou por ser um dos jogadores determinantes também neste Porto, nesta reta final, ao dar o título ao Porto através das suas boas prestações nestes últimos jogos. Luís Miguel Henrique, ganhou quem errou menos, e houve muitos erros de parte a parte entre os dois candidatos ao título. Na época passada, eu considerei, quando falámos na época passada, considerei que mais do que o Porto ter ganho o campeonato, quem o tinha perdido era o Benfica, pelos números de pontos de avanço. Ao contrário, o Benfica tinha ganho o campeonato, o Porto tinha perdido. E isto quer dizer que também o considero exatamente este ano. Já foi assim em anos anteriores, quando o Jorge Jesus também estava no Benfica com X pontos de avanço, portanto aí tem alguma coerência, e faz lembrar aqueles jogos em que quem erra menos é quem ganha. E foi nitidamente a gestão deste campeonato. Dar aqui também uma palavra que eu irei falar mais à frente: acho que o grande obreiro desta vitória é, sem dúvida nenhuma, Sérgio Conceição. Cometeu erros. Acho que em determinado momento, e o Diogo fala sobre isso, o momento que ele tem com o Danilo é um momento de má gestão de grupo. De alguma forma, não sei se foi com proteção superior da presidência, não sei se foi por algum tipo de unificação. O que se percebe é que a determinado momento a equipa consegue se reagrupar, redefinir, refocar e aproveitar o erro do adversário. Importante saber também que, com o dinheiro que vai fazer diretamente na Liga dos Campeões e com aquilo que pode fazer ainda em algumas vendas, garantindo que no próximo ano, se ficar nos dois primeiros lugares, começa a haver novamente um equilíbrio financeiro entre aquilo que é a situação financeira do Porto e a situação financeira do Benfica, algo que nos últimos 2 anos não ocorria. Isto é, o Benfica não só perde o campeonato, como perde a capacidade de esmagar financeiramente o adversário e deixá-lo reerguer-se, o que poderá ser um aumento do índice de competitividade nos próximos anos. O Sérgio poderá ter aqui um grande desafio, mais ou menos falaremos, e se porventura lhe derem proteção, face à sua situação financeira e pessoal, pode eventualmente começar a fazer história ao nível daquilo que, mais do que Mourinho, que teve pouco tempo e saiu, mas mais numa ótica de aquilo que José Maria Pedroso fez. De um primeiro momento foi reerguer o Porto como o grande clube do Norte, e o Sérgio pode ter espaço, tempo e condições para fazê-lo nos próximos 3-5 anos. Vamos então começar a olhar para a frente. João Marcelino, existe aqui uma situação que já terá de se refletir naturalmente neste mercado de verão, que é o facto de 6 jogadores do atual plantel, sendo que 5 deles são jogadores muito utilizados, praticamente titulares com o Sérgio Conceição. Portanto, 6 jogadores terminam já contrato na próxima época, 2021. Estamos a falar de Alex Telles, Sérgio Oliveira, Otávio, Moussa Maragá, Tiquinho Soares e Aboubakar, sendo que Aboubakar não é um jogador assim não tem sido tão preponderante nestas escolhas de Sérgio Conceição. Neste mercado de verão, provavelmente o Futebol Clube do Porto terá que alienar os passos destes jogadores para não ter um caso Herrera vezes 6.
vai ter que alienar ou renovar. Se renovar, esse problema Mas já há desaparece. aqui pouca margem de manobra, não é? Para renovar. O que é que tu achas, João? Sim, eu acho que sim, porque não só alguns desses jogadores poderão eventualmente querer sair, estão na idade para isso, como o Porto também, por outro lado, precisará de fazer receitas extraordinárias. Se a pandemia não tivesse aparecido, o Futebol Clube Porto tinha para este ano uma meta de cerca de 100 milhões em vendas para estar debaixo da alçada do fair play da UEFA, embora o fair play da UEFA também tem dias, né? Aquilo que vimos Tem em dias, relação ao é Taz verdade. e ao Manchester City é para mim uma coisa, enfim, que tem muito que se lhe diga, mas Muito passemos à frente, discutível essa decisão. é muito discutível. E portanto eu acho que o Futebol Clube do Porto provavelmente vai ter interesse em vender alguns jogadores e não vai aguentar também o ataque do mercado. É natural, por exemplo, que o Corona, que para mim foi o melhor jogador desta liga, seja bastante atacado, e há rumores, por exemplo, que o Sevilha quer tanto o Corona como o Otávio. Enfim, há aqui coisas para deslindar depois da final da Taça Portugal, que ainda é um objetivo muito importante da época, tanto para o Futebol do Porto como para o Benfica, e isso também tem como pano de fundo a aposta que com certeza o Futebol do Porto também quer fazer na formação. Não diria arranjar uma equipa nova, porque não é assim que se ganham títulos, mas fazer com que estes jovens que têm estado a despontar nos últimos 2 anos vão ganhando peso na equipa. Agora, seja como for, digamos, o deslindar dos acontecimentos em relação a esse núcleo duro, sobretudo Otávio, Corona, Alex Telles já está mais ou menos encaminhado para o Paris Saint-Germain, Sérgio Oliveira e Marega, vai determinar aquilo que vai ser o Futebol do Porto na próxima temporada, porque se esses jogadores saírem, é óbvio que o Futebol do Porto também vai precisar de fazer aquisições. Os campeonatos, como se viu este ano, e essa é uma aposta ganha pelo Sérgio Conceição, ganham sobretudo com experiência, não se ganham apenas com sangue da guerra. Isso, aliás, se nós tivéssemos tempo, que não teremos aqui hoje, poderia ser apontado como uma das causas da derrota do Benfica, que tentou apressar demasiado o ascender de uma formação e de uma formação que, na minha opinião, não tem o talento necessário àquilo que são os objetivos do Benfica. Portanto, é preciso aqui ter equilíbrio e experiência para saber lidar com esta situação, e tudo isto também depois casa, porque eu acho que há uma situação muito mais importante do que essa, é perceber quais são os planos que o Sérgio Conceição tem em relação ao seu futuro. Ou seja, ele tem mais um ano de contrato, mas com certeza, como todos os treinadores, nos finais da temporada, independentemente dos contratos que têm, sobretudo as pessoas que têm autonomia financeira para lidarem com esses contratos de uma forma mais relaxada, vai com certeza perceber o que é que é para a sua vida e para a sua carreira. Isso também é muito determinante. Se o Sérgio Conceição ficar e cumprir o contrato que tem, mais um ano, com certeza que isso significará que, no entender do Sérgio Conceição, o Porto vai continuar a ter uma equipa competitiva. Se não, é todo um processo que se pode abrir. No interesse do Porto era importante que ele continuasse, no interesse dele, não sei, vamos aguardar para ver o que é que irá decidir, porque isso também é muito determinante. O Sérgio Conceição está a caminho de se tornar, e é um homem novo, numa das maiores referências da história do futebol do Porto. Ele tem 3 títulos enquanto jogador, já tem 2 enquanto treinador. Repare-se que no Benfica só há um homem que conseguiu fazer isso, que é o Tony. Nunca ninguém fez isso. O futebol do Porto tem 3. E o Sérgio Conceição, com a idade que tem, está há muito tempo de ser uma figura de referência no futebol do Porto. E, portanto, daqui este ambiente vai começar a ser deslindado daqui a 2, 3 semanas. E, portanto, haverá tempo para falar nisso com mais conhecimento de causa, mas sim, o Porto tem aqui uma situação delicada para resolver. Diogo Luís, estamos já no final da primeira parte deste programa. O que eu te queria perguntar é se existe margem de manobra para o Futebol Clube do Porto conseguir renovar com algum destes jogadores que te disse, ou então o Futebol Clube do Porto vai ter mesmo que vender os espaços destes jogadores. O problema do Porto é que não está com dificuldades financeiras, os jogadores percebem isso e, portanto, a estratégia de poder intimidar o jogador deixando-o de fora não vai acontecer, porque o Porto também tem que ter resultados desportivos, que é para melhorar também a situação financeira, e os jogadores sabem disso e vão gerindo também a sua situação, e, portanto, agora depende muito daquilo que os jogadores também querem. Por exemplo, o Otávio fala-se que pode ir para o Sevilha, acredito que o Sevilha possa oferecer valores que o Porto não pode. O Sérgio Oliveira, se calhar, é uma situação diferente, está estável aqui em Portugal e, portanto, exige alguns valores em função também daquilo que o Porto está a pagar a outros jogadores, e a preponderância que ele tem na equipa, não sendo sempre titular indiscutível, é um dos jogadores mais importantes neste plantel do Futebol Clube Porto, por tudo aquilo que representa e pela forma como sempre que entra em campo dá um bom contributo. O Marega, em minha opinião, acabará por ser um caso perdido mais tarde ou mais cedo, porque é um jogador importante no Futebol Clube Porto, muito importante, e já se percebeu que quer sair. E, portanto, percebendo que está há um ano
de o poder fazer e de receber tudo do seu lado, naturalmente acabará por fazê-lo, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. O Aboubakar parece-me que é um jogador que o Porto é que quer despachar, entre aspas, e aqui a importância do Porto neste momento é... Foi o mais caro destes 6, já agora em termos de investimento foi o mais caro. E também tem um bom salário, portanto parece-me que o Porto tem que perceber que ainda não está recuperado, tem que continuar a ser muito cirúrgico nas contratações, na gestão do seu orçamento, porque se não for, pode novamente descambar, e a verdade é que se continuar a aguentar esta gestão de uma forma regular e continuar a ter êxitos esportivos, é como diz o Luís Miguel, mais tarde ou mais cedo o Porto vai recuperar, vai voltar a estar lado a lado com o Benfica e aí sim as coisas serão diferentes. Agora tem que ser muito mais cirúrgico, este ano fez muitas contratações, algumas delas negativas. Sim, Shoya Nakajima, por exemplo, foi o jogador mais caro e foi pouco utilizado. Não trouxe retorno e se calhar não vai trazer muito retorno desportivo nem financeiro, na minha opinião, porque não me parece um jogador à dimensão do Futebol Clube Porto. O Luís Dias, se calhar diferente, está mais adaptado, é um jogador que tem outra qualidade e que pode ser potenciado, apesar de ainda estar em fase de adaptação e de vez em quando parar-lhe um bocadinho a cabeça e desaparecer do jogo, mas é um jogador que tem esse potencial e também joga numa seleção como a da Colômbia, que também dá muita visibilidade. E portanto, acima de tudo, o Porto tem que continuar nesta dinâmica, percebendo que também tem jovens com muita qualidade, mas que, como disse o João, os jovens não vão resolver tudo. Ontem, Fábio Vieira fez novamente um belíssimo jogo, mais desaparecido em alguns momentos, mas cada vez que tinha a bola e faz aqueles passos açucarados, são jogadores que têm que ser mesmo aproveitados pelo Porto e, acima de tudo, volto a dizer, muito equilíbrio financeiro, é importantíssimo, não perder a cabeça. Se continuar assim e continuar a ter uma equipa competitiva, porque o Porto não precisa ter uma equipa brilhante, tem que ter uma equipa competitiva, porque a forma de estar, neste caso de Sérgio Conceição, que ajuda, é uma forma de estar de combate, de guerra, de guerrilha, que é boa para o Porto, que é boa também para o futebol nacional, porque transmite garra, transmite aquilo que os adeptos gostam de ver e naturalmente depois também está mais próximo de ter êxito. Vamos fechar então aqui a primeira parte do programa, já a seguir vamos olhar para as novas formas de financiamento no futebol português. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste jogo económico para analisar como vão os clubes financiar-se no período pós-pandemia. A plataforma tecnológica STAD defende uma democratização do mercado de publicidade na indústria do futebol português. Assim, contamos com a presença de Filipe Magalhães, um dos representantes em Portugal da empresa israelita STAD. Muito obrigado, Filipe Magalhães, pela presença neste jogo económico. Iria começar por perguntar, para quem não conhece, que plataforma é esta e que ofertas sugerem aos seus clientes? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos os restantes membros desta plateia. A STAD surge em 2018, com sede em Israel, e apresenta-se como uma plataforma pioneira, com uma abordagem disruptiva ao segmento da publicidade desportiva ou num contexto mais particular nos jogos de futebol. Ela pretende dar acesso mais simplificado quer às marcas, quer aos detentores dos direitos ou aos clubes para promoverem os seus espaços publicitários e com base em dados quer de visibilidade, quer de distribuição de fãs por todo o mundo, quem estiver interessado em fazer publicidade em estádios pode então tomar decisões mais informadas. Esta publicidade pode assumir duas formas, uma física nos próprios LEDs do estádio, em redor do relvado, e uma outra virtual que permite mudar o conteúdo dessa publicidade nos LEDs em função da geografia onde o jogo de futebol estiver a ser visualizado. Isso permite monetizar múltiplas vezes o mesmo espaço publicitário, tornando assim os preços também mais competitivos, e esta plataforma, sendo de livre acesso, digamos assim, quer aos detentores de direitos para promoverem a sua oferta, quer às agências de promoção das marcas ou às próprias marcas que se pretendem publicitar,
permite aqui resolver alguns problemas que surgiam ou que existiam no passado. Um deles, o acesso limitado aos meios, a falta de informação que havia ou de dados para que as decisões de investimento de publicidade fossem tomadas, e também a existência no paradigma anterior de contratos de longo termo poderiam impactar na dispersão do investimento por outros canais. É sabido que o investimento em publicidade, para uma marca ter a notoriedade máxima, deve ser dividido em diversos canais: televisão, rádio, imprensa, social media, e aqui trazemos um novo canal para essa comunicação, que é a publicidade nos estádios, nos jogos de futebol, e as agências podem agora considerar mais este formato quando estão a planear uma campanha. E esta campanha pode considerar minutos isolados em jogos específicos, em geografias específicas. Para os detentores de direitos, há aqui uma necessidade de se adaptarem ao novo ecossistema de publicidade, que tem vindo a mudar bastante nos últimos anos. Permite-lhes também manter rastreio da disponibilidade dos espaços, fazendo assim face ao desequilíbrio que poderia haver no mercado para a exploração do potencial desses meios. Os eventos esportivos em direto são ainda do último tipo de eventos que permite em simultâneo alcançar largas audiências. Hoje, mais que nunca, os espectadores dos jogos de futebol estão em casa, dada a impossibilidade das bancadas serem preenchidas com esses adeptos, por isso a visibilidade ainda mais... Aumenta o público-alvo, não é, Filipe? Diga uma coisa, relativamente à situação de Portugal, portanto esta plataforma já estava presente em Espanha, Alemanha, Inglaterra e Itália, chega agora a Portugal, já existem 10 clubes que se associaram a esta plataforma. Gostaria que me dissesse que clubes são esses e de que forma é que já têm sido contactados por algumas empresas para que possa avançar então essa publicidade. Muito bem. Em Portugal esta relação é relativamente recente e surgiu num período durante esta pandemia do Covid, perante a possibilidade da exploração de uma segunda linha de LED nos estádios. Os clubes entenderam que essa poderia ser uma forma de realizarem receitas face à impossibilidade de terem espectadores. Os clubes em causa, com exceção de Porto, Benfica, Sporting, Marítimo, Belenenses e Portimonense, se a memória não me engana, os restantes clubes aderiram a este ecossistema. Temos tido contactos dos mais diversos tipos de marcas ou de negócios que se desejam publicitar, desde negócios puramente online até negócios na área da restauração, passando por casinos online também. Portanto, diversos segmentos do mercado identificaram o potencial de explorar este novo canal. Uma vez que também é conhecido a audiência típica deste desporto rei, que é o futebol, maioritariamente homens, é uma publicidade não intrusiva e, face ao contexto atual em que a publicidade pode ser facilmente ultrapassada, ou mudamos de canal quando estamos a ver televisão, ou uma gravação de algo que pode ser evitada, não é? No fundo. Aqui acabamos por ser expostos à publicidade, mas não de uma forma intrusiva e também com um impacto muito, muito grande. Uhum. Vou alargar esta análise aos nossos comentadores. Luís Miguel Henrique, em tempos de pandemia, sabemos que não vêm aí tempos fáceis para aquilo que vão ser as contas dos clubes, sobretudo os portugueses, que estão muito dependentes dos valores das transmissões televisivas e pouco mais. Nesse tempo que se adivinha difícil, tudo aquilo que os clubes puderem fazer de retorno publicitário será muito importante para as contas, não é? Bom, bem, essa é a resposta, é óbvio, não é? A resposta não pode ser outra que não seja positiva. Eu queria só trazer aqui 2 ou 3 ideias daquilo que eu ouvi e que pesquisei. Uma, muitas vezes nós temos um bocadinho aquele glamour de Silicon Valley nos Estados Unidos como um grande ponto de desenvolvimento tecnológico, mas Israel, de forma muito discreta,
é, sem dúvida alguma, provavelmente, até por força de um conjunto de iniciativas militares e as necessidades que têm, sempre foi e cada vez mais tem sido um polo de desenvolvimento tecnológico e de inovação enorme. Portanto, normalmente tudo o que vem daquela zona é bom, é fiável, tem muita criatividade são essencialmente bons projetos e altamente potencializáveis. Posto isto, há duas coisas que eu também já tinha identificado quando fui estudar um bocadinho esta plataforma, que com toda a sinceridade não a conhecia, os dois princípios que eu aqui vi, que é talvez aquilo que mais chama a atenção, a democratização, isto é, a forma relativamente mais acessível e fácil que as empresas possam ter para chegar, que é um tal cliente final, e o facto de, também por essa via, e normalmente estas pequenas empresas só conseguem chegar às terceiras e quartas escolhas dos espaços publicitários, conseguirem estar em prime time naquilo que são os principais eventos de futebol desportivos e aquilo que é aquilo que o Filipe falava, que é o anti-zapping, acaba por estar ali preso. São as principais características daquilo que eu vi, e agora respondendo claramente à tua pergunta, que é onde reside a minha dúvida. Face a tudo isto, mesmo assim, o impacto financeiro desta receita é significativa para as necessidades dos clubes? Não tenho informação para tal. Do ponto de vista teórico e académico, com as informações que chegam, sim. Há depois que ver como na prática isto vai funcionar e qual é que é a receita líquida que resulta para os clubes, porque a necessidade de capital e de encaixe financeiro é grande, não são apenas alguns milhares de euros que vão resolver a questão. E isso é talvez a interrogação que eu ainda não tenho respondido. Já agora passo essa dúvida precisamente para o Filipe. Quanto é que os clubes podem esperar de retorno, se é que é possível fazer já uma estimativa, quanto é que os clubes podem esperar de receita relativamente ao facto de aderirem a este tipo de plataforma? Nós ainda estamos numa fase bastante preliminar do processo, mas as expectativas e o potencial identificado é verdadeiramente elevado. E pondo aqui alguns números em cima da mesa, em 2020 a publicidade relacionada com o futebol, física e virtual, a nível global, estamos a falar de algo na ordem dos 13 bilhões de dólares, sendo que o virtual já assume aqui uma preponderância na ordem dos 43% deste valor. Portanto, se os clubes puderem, não só com o físico, mas também com o virtual, alargar aqui a sua exposição ou a sua disponibilidade para as marcas publicitarem, o seu potencial é também maximizado. Em termos de receita direta, é difícil dar uma indicação, mas acho que, novamente, olhando ao panorama da publicidade atual, que com esta democratização, o acesso às marcas para publicitarem de uma forma mais imediata vai aumentar também a competição ou a concorrência pelos espaços físicos, o que vai certamente também criar aqui uma disputa de preços pelo minuto, digamos assim, de visibilidade que é dado à marca, e isso também vai aumentar o potencial de geração de receitas para os clubes. E novamente acho que é de realçar que numa estratégia de publicidade, agora os estádios com esta ferramenta ficam à mão das agências ou das marcas que de outra forma não teriam esta possibilidade anteriormente, visto que são ou eram negócios efetuados para períodos ou campeonatos inteiros, sendo que os minutos que eram libertados eventualmente seriam muito poucos. Aqui, com uma segunda linha de LEDs, o número de minutos disponíveis aumenta drasticamente e se considerarmos o virtual, ainda que em Portugal essa realidade ainda não se verifique, mas no futuro, se o virtual se vier a implementar também, multiplicaremos ainda então por um fator ainda maior essa potencialidade de geração de receitas. João Marcelino, o facto das marcas poderem chegar com uma verba relativamente modesta a um palco tão grande e tão mediático como é um jogo da Liga Portuguesa, é de facto uma situação que pode trazer uma grande visibilidade para as marcas, que
também vão precisar de aparecer nesses grandes palcos para poderem mostrar aos consumidores que estão aqui e que querem recuperar das perdas que são inevitáveis depois desta pandemia. Bem, não há muito tempo, deixa-me resumir, quer dizer, eu acho que sim, que pode ser muito bom para as marcas, acho que pode ser muito bom para a STAD, que vai inserir num negócio grande a nível mundial, do ponto de vista dos clubes de futebol, sobretudo os portugueses, é disso que nós estamos aqui a falar mais especificamente hoje. Eu acho que não mexe no ponteiro, ou seja, nós sabemos que as grandes fontes de financiamento dos clubes são os direitos televisivos, e depois a transação dos jogadores. Infelizmente, na economia portuguesa, e sobretudo nesta fase, em que há menos consumo, não é de esperar que a curto prazo isso vá mudar. Agora, tudo que seja no sentido de diversificar receitas, de fazer com que os clubes possam receber um pouco de todas as áreas, parece-me bom. Há aqui uma coisa que eu gosto, estou tentado a simpatizar, que é a democratização do acesso ao futebol, mas insisto nisto, quer dizer, do ponto de vista dos clubes em Portugal, sobretudo dos médios grandes, para os pequenos acho que pode ter aqui algum impacto mais imediato, não sei os números portugueses, não conheço bem os números portugueses, mas ao nível dos médios e dos grandes clubes, não me parece que do ponto de vista do curto prazo, até do médio prazo, possa haver aí incrementos que sejam significativos. Isso, a curto prazo, os clubes têm que trabalhar mais, a parte digamos, da criação de valor desportivo com as transferências, ter cuidado aos seus projetos desportivos, afinal, como fez este ano o Famalicão, de alguma forma também o Rio Ave num outro âmbito, e portanto esse parece-me ser a prioridade dos clubes, estar sempre atento àquilo que são os direitos televisivos, e depois é claro, em todos estes setores receberem com agrado as novidades que venham. Esta parece-me, insisto, boa para o mercado dos anunciantes, boa para a empresa que se vai inserir num grande negócio mundial, mas é como digo, não vejo, a não ser que me expliquem, que do ponto de vista imediato, e no caso concreto do português, que isso possa significar algo de relevante para os clubes. Diogo Luís, o João Marcelino focou aqui num aspecto muito interessante, que é, de facto, a importância de que os clubes possam reconhecer que têm de diversificar as suas fontes de financiamento e não olhar para nenhuma delas como salvadora. Como é que acreditas que isto pode ser feito, esta diversificação, e se plataformas como a STADS e outras podem ajudar a essa mudança? Sim, é importante diversificar fontes de receita. A STADS é uma ferramenta que pode potenciar essas receitas, tanto no presente como no futuro. Antes de analisarmos mais o potencial desta ferramenta, acho que é importante termos a noção de que para atrairmos novos patrocinadores, novos investidores, temos que ter sobretudo um produto de qualidade, e acho que nós temos também que nos focar um pouco nisso. Agora, a partir do momento em que tenhamos essa noção e consigamos seguir um caminho diferente, eu acredito que a STADS pode ser aqui um parceiro muito interessante para os clubes em Portugal, para todos os clubes. O facto de poder dar retorno no mesmo minuto em vários mercados será fantástico. Se nós conseguimos potenciar o nosso produto noutros mercados, podemos ter patrocinadores internos e patrocinadores externos. Mesmo as empresas que querem exportar para alguns mercados podem fazer publicidade só para o mercado externo, e portanto dá-nos aqui algumas diferenças face àquilo que temos atualmente, e sobretudo é ligar um bocadinho aqui a inovação tecnológica e o boom da inovação tecnológica que veio também naturalmente em função também do Covid acelerar todos estes processos. É poder puxar também essa inovação tecnológica também para o futebol, ao desporto, para os nossos clubes, empresas, e acima de tudo terem a noção de que podem potenciar aqui as receitas. Nesta fase inicial, acredito que as receitas não sejam muito grandes em função também de não termos um produto muito atrativo, mas a verdade é que no futuro, e se as coisas melhorarem, que eu acredito que irão melhorar, podemos claramente potenciar aqui mais uma fonte de receita, e lá está, é na diversificação que nós conseguimos ter mais potencial e mais capacidade para gerir todos os nossos orçamentos, e quem sabe também, porque não, com mais receitas também conseguimos atrair melhores jogadores, melhores ativos, e conseguimos também acabar por potenciar e ajudar aquele caminho que estamos a tentar traçar, que é um caminho de maior qualidade no futebol português. Muito bem, Diogo Luís, muito obrigado. Filipe Magalhães, agradeço-lhe então a presença neste Jogo Económico para apresentar então esta plataforma e quais as suas potencialidades. Muito obrigado então.
Já a seguir voltamos para as escolhas de Luís Miguel Henrique, João Marcelino e Diogo Luís. Estamos de volta para as escolhas da semana. Luís Miguel Henrique, começo por ti e pelo número. O teu número desta semana é 1.896.000 euros. Estamos a falar do quê? O meu número desta semana tem muito a ver com o novo processo de que o Benfica, o Luís Vieira e os outros membros da administração da SAD do Benfica são alvo do Ministério Público e da Autoridade Tributária. Mas mais do que o número, eu quero trazer a palavra que tem faltado na gestão e na política de comunicação do Benfica, que é a transparência. Eu acho que mais do que não só os resultados esportivos, obviamente estão a trazer algum desgaste à administração, mas principalmente todos estes processos que uma massa silenciosa de benfiquistas não se identifica. E não se identifica porque não percebe, não alcança, não compreende, porque não o sente, parece. E a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer, e tem havido aqui alguma falta de transparência na forma como as coisas são feitas. Isso por muitas vezes há processos judiciais em curso que o Benfica rapidamente vê a máquina de comunicação a desmontar, há outros que se escondem naquilo que não comenta processos judiciais, o que também não ajuda. Portanto, nem sequer há muita coerência na política de comunicação, umas vezes falam, outras vezes não falam, quando lhes dá jeito não têm improvisar, mas coloca-se cá fora, quando não tem, parece que não corre bem. Volto a dizer, acho que neste momento grande parte daquilo que os benfiquistas se queixam, além do mais imediato, que tem a ver com os resultados esportivos, é alguma falta de transparência na gestão e isto tem criado algum desgaste e é algo que o Luís Vieira e a sua equipa têm que levar em conta nos anos vindouros. João, o teu número desta semana é o 8. É o número de jogadores jovens que o Futebol do Porto utilizou nesta temporada até agora, porque ainda faltam 2 jogos para terminar a Liga, portanto pode o número aumentar, mas o Diogo Costa, o Tomás Esteves, o Diogo Leite, o Mário Baró, o Vitor Ferreira, o Fábio Silva, o Fábio Vieira, o João Mário, são nomes que começam a ser muito conhecidos das pessoas que gostam de futebol em Portugal e permitem-nos uma reflexão interessante, que era há 3, 4 meses toda a gente fazia grandes elogios à formação do Benfica e o Sporting não formava um jogador, o Futebol do Porto, independentemente da conquista da Youth League, é sempre visto um clube como um clube não formador, mas a realidade é muito diferente. O Futebol do Porto, com estes jogadores que eu disse, com o Diogo Queiroz, tem feito uma boa época no Moscron, com outros jogadores que também perfilam para aparecer nos próximos tempos, mostra que tem uma formação com um potencial fantástico. O próprio Sporting está a aproveitar muitos jogadores que têm talento e é o Benfica que surge como uma equipa que neste momento, estando a trabalhar obviamente bem a formação, não consegue gerar neste espaço de tempo jogadores que possam aparecer ou que se pense que têm valor para aparecer na equipa nos próximos tempos, e a contratação cada vez mais provável de Jorge Jesus também não é neste campo um bom indicador para a afirmação do futebol juvenil do Benfica. E, portanto, dizer que o Futebol do Porto tem aqui, que no futebol a realidade altera-se muito depressa e que o Futebol do Porto tem aqui realmente uma riqueza para trabalhar, mas tem que trabalhar com calma, porque as transformações das equipas no futebol têm sempre o seu tempo de maturação e não podem ser apressadas. Diogo Luís, rumamos a sul para falar de um clube que, entretanto, já saiu debaixo da linha d'água. Sim, é verdade. 14 pontos foram os pontos que Paulo Sérgio fez desde o reinício da competição, desde o pós-Covid. Fantástico. Eu conheço bem o Paulo Sérgio, trabalha bem e finalmente consegue ter resultados. A verdade é que tínhamos 2 clubes condenados a descer divisão, o Aves e o Portimonense, e neste momento o Portimonense parece que já está fora da linha d'água, já está com a cabeça à tona. E quem está mais em uma encruzilhada maior neste momento é o Setúbal e o Tondela e o próprio Belenenses, ou seja, já estão 4 juntamente com o Portimonense, mas o Setúbal e o Tondela estão numa situação mais complicada, tendo em conta que o Setúbal ainda vai jogar com o Sporting fora. Portanto, um grande trabalho, muito bem, um plantel que nós dizíamos sempre que tinha qualidade, fez em 8 jogos, fez tantos pontos como tinham sido feitos no resto do campeonato e, portanto, dar aqui uma palavra de valor à forma como o Paulo Sérgio conseguiu, depois de ter tempo para trabalhar, porque a verdade é que o Covid também lhe permitiu ter esse tempo, passar a mensagem aos jogadores e que os jogadores a interpretaram e também vem demonstrar que o plantel do Portimonense é um plantel com qualidade. Era aquilo que nós vinhamos dizendo, se calhar tinha qualidade para estar num patamar bastante superior daquele que está, mas se conseguir alcançar este objetivo, acredito que no próximo ano, se lhe forem dadas as mesmas condições que foram dadas, por exemplo, a António Folha, que o Paulo Sérgio vai fazer um grande trabalho no Portimonense. 14 pontos então para Paulo Sérgio. A tua escolha para protagonista desta semana é Danilo Pereira.
É o Danilo, já abordámos um pouco este tema. O Danilo, a época não começou bem, com aquele diferente com o Sérgio Conceição. Chegou-se a especular se o Danilo iria ou não sair do Futebol Clube do Porto. A verdade é que me parece que este diferente nunca passou muito. Ao longo da época também continuaram a ter ali algumas fricções. A verdade é que o Danilo não foi sempre um titular indiscutível, mesmo depois do Covid. E eu coloco como figura da semana, porque eu acho que esta semana foi um jogador determinante. O Tondela começou no banco de suplentes, entrou ao intervalo, foi importantíssimo, fez o primeiro gol do Futebol Clube do Porto nesse jogo, desbloqueou o jogo. Deu mais confiança à equipa e agora contra o Sporting voltou a ser ele a fazer o primeiro golo, o golo que acabou por levar o Porto a estar mais tranquilo dentro do campo, a permitir ter o título nas duas mãos. E, portanto, é um verdadeiro capitão, mesmo quando as coisas não correm bem, deu o máximo. Nós sabemos que quando psicologicamente e quando há algumas guerras internas, que mesmo dando o máximo, nunca demonstra a qualidade do jogador, mas o Danilo foi um grande profissional, na minha opinião, deixou de lado aqueles diferentes que tinha com o treinador, colocou a equipa em primeiro lugar. E parece-me que por esse ponto de vista e por ter sido determinante nesta semana com 2 golos em 2 jogos importantes, o Danilo é a minha figura da semana. Vamos ver se não entra nos jogadores que o Futebol Clube do Porto pode negociar agora no próximo mercado. João, tua figura da semana é precisamente o campeão nacional, Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto. Para falar de 2 homens que são muito importantes, desde logo o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto Costa, que durante os seus mandatos tem somado títulos de uma forma absolutamente fantástica. Hoje o Futebol Clube do Porto é a equipa portuguesa com o melhor palmarés internacional, tem 7 triunfos, 2 Champions, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, 2 intercontinentais, soma a isto o 29º título nacional, 23 Supertaças, 16 Taças de Portugal, ainda falta a próxima, e isso é uma revolução. Há 20 anos, basta lembrar que há 20 anos o Futebol Clube do Porto tinha o mesmo número de campeonatos do Sporting, e é absolutamente extraordinário aquilo que tem sido a escalada de êxito do Futebol Clube do Porto, debaixo da tutela deste presidente, e também chamar a atenção para o triunfo do Sérgio Conceição, que dirige tecnicamente o Futebol do Porto no período mais difícil da história do Porto, que eu me lembro. Ele, durante estes 3 anos, não teve muita capacidade de ver reforçada a equipa por fatores que são conhecidos e têm a ver com o fair play da UEFA. No seu primeiro ano ele ganhou de uma forma ainda mais brilhante. Ele teve que fazer um best-of daquilo dos jogadores que estavam espalhados pelo mundo, emprestados pelo Futebol Clube do Porto. Só teve um reforço, o guarda-redes Van Ack, que veio na altura do Feirense. Portanto, o ano passado perdeu $1 milhão. O ano passado, enfim, o Porto perdeu aquele campeonato da forma, como eu diria, enfim, um bocadinho infantil, digamos assim. Este ano volta a ganhá-lo. Este ano a equipa já teve mais reforços, mas menos do que foram as vendas. Perdeu Brahimi, Militão, Filipe, enfim. Tem sido um trabalho difícil numa conjuntura adversa e, portanto, eu acho que ele também merece os parabéns. Portanto, o Futebol Clube do Porto consegue reinventar-se num momento em que se julgaria que o poder do Benfica era tão forte, que levaria a que o Benfica reforçasse a sua hegemonia do futebol português depois daqueles 4 anos. Não foi isso que aconteceu e muito desse mérito tem a ver com esta dupla, Pinto Costa e Sérgio Conceição. Sérgio Conceição é precisamente a escolha do Luís Miguel Henrique para fechar as escolhas. E para não repetir tudo aquilo que já foi dito, a dizer que se fosse a equipa de gestão e de Pinto Costa, acho que o grande desafio é pensar a médio e longo prazo. E estamos em 2020 e o Porto precisa de um desafio e de um plano para a década. E acho que Sérgio Conceição pode ser o homem da década do futebol. Os grandes desafios é exatamente o reequilíbrio financeiro, a reaproximação ao Benfica que já foi feita e que poderá eventualmente consubstanciar até uma ultrapassagem. O desafio da sucessão de Pinto Costa e porventura o papel que Sérgio Conceição possa ter no plano desportivo, no plano da gestão, com isso também na questão financeira e tornar-se aquilo que o Benfica nunca teve, que é um Ferguson à Manchester. E acho que Sérgio, pela sua situação financeira, a independência que tem, conquistou enquanto futbolista e agora consolida enquanto treinador, o facto da sua situação familiar estar devidamente estabelecida, pode ser ele sim o grande homem do grande clube do Norte, e isso é um plano para a década que Porto e Pinto Costa têm que trabalhar. Muito bem. Luís Miguel Henrique, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.